Oi gente, eu me chamo Meire e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. E no vídeo de hoje vai ser o vídeo de comemoração de 1k aqui do canal. Para quem não tá entendendo, o canal bateu 1k e como forma de agradecer pelo apoio de vocês, eu pedi que vocês me enviassem os assis de vocês na minha DM para mim estar desenhando no meu estilo, e aqui está o vídeo. Esse vídeo já era para ter saído há bastante tempo, mas aconteceram vários imprevistos, eu fiquei doente, fiquei sem internet, o que acabou fazendo com que esse vídeo demorasse mais para vir ao ar. Mas aqui está o vídeo e novamente queria agradecer a todo mundo que foi lá na minha DM e enviou seus assis. Eu fiquei muito feliz com isso porque eu pensei que pouca gente ia enviar, mas foram bastante assis. No total foram 16 assis. Então, novamente, obrigado a todos que foram lá e enviaram, porque se ninguém tivesse mandado, esse vídeo aqui não estaria acontecendo. Então, muito obrigada. E é isso, gente. Muito obrigada novamente pelos 1k aqui de inscritos, obrigada pelo apoio de cada um, obrigada a todo mundo que foi lá na minha DM e aqui nos comentários parabenizar pelos meus inscritos. Obrigada. E então, vamos lá para o speed paint desses desenhos que ficaram maravilhosos e eu amei os assis de vocês. Então, vamos lá. Gente, esse vídeo provavelmente vai ficar longo porque foram 16 desenhos. Eu desenhei os assis de todos que enviaram, então vai ficar longo. Então vamos começar com o desenho da Yuki. Yuki é o nome da assi e quem me enviou foi a z.zz_sara. Eu gostei muito do design dessa personagem e o estilo da Sara, que é bastante diferente do meu. A Sara ela faz o rosto nesse formato que eu não costumo fazer. Eu vou para um formato de rosto mais semi-realista, quase realista. A Sara faz as linhas com a mesma pressão, já eu faço com bastante diferença de pressão de linha. Eu tendo a usar cores menos saturadas. Então foi bastante legal ver como que eu pude desenhar esse estilo de desenho no meu. E eu gostei bastante de como que ficou. Como a Sara não me informou nada sobre a assi, eu desenhei do mesmo jeito que estava na imagem. Tentei ao máximo manter as características da personagem, como esse cabelo bem volumoso, que é algo que eu gosto de desenhar. Os olhos, as cores, mas no meu estilo, que é cores menos saturadas. E eu gostei bastante de como que ficou o desenho. E foi bastante legal ver como que, ao decorrer desse vídeo, vocês vão ver que tem vários estilos de desenho. E foi bem legal ter desenhado esses vários estilos no meu e ver que cada um tem um estilo de desenho, gente. É muito top isso. E o resultado final da Yuki no meu estilo ficou assim. E o segundo assi é o Mike, do user pãozinho_demil. E esse daqui foi um dos desenhos mais demorados. Eu demorei em torno de 5 horas. No geral, em todos os assis eu demorei de 2 a 3 horas. Mas esse daqui foi sem dúvidas o mais demorado. Mas eu gostei bastante de como que ficou ele no meu estilo. E o Mike tem 21 anos. Ele é desempregado e costuma passar o dia todo jogando. Ele é bem lerdo e se distrai muito fácil. Sua comida favorita é temaki e ele ama o estilo gótico. Ele tem um amigo chamado Kenji, que é o que tá ali na foto que ele me mandou de referência, que é esse garoto com trancinhas. E ele sempre tenta ajudar o Mike com a procura dos trabalhos e tal. Então eles são bem chegados. Eu tinha ficado em dúvida de como que eu desenharia ele no meu estilo, tipo a pose. Porque ele disse que o Mike, ele gostava de passar o dia todo jogando, mas também que gostava de temaki. E eu fiquei um pouco em dúvida do que eu faria, mas achei que seria bastante legal desenhar ele segurando um controle de videogame, já que ele costuma passar o dia todo jogando. E eu acho que foi bastante legal ter desenhado ele assim. O que foi bastante difícil também, porque eu nunca tinha desenhado um controle remoto. Então acho que foi uma das coisas que fez eu demorar bastante nesse desenho. Mas eu gostei bastante do design desse personagem. É algo que tem coisas nesse personagem que eu nunca tinha desenhado, como barba, tem a tatuagem de estrela no pescoço, eu não costumo desenhar óculos, é bastante raro desenhar óculos. Tem esse piercing no nariz, que foi a primeira vez que eu fiz. Eu costumo desenhar piercing, mas nunca tinha feito piercing no nariz. Tem outros assis que também tem piercings. Eu amo desenhar piercings, mas por algum motivo eu nunca tinha desenhado aí. O Mike também tem essa marca no
rosto na parte da bochecha, então também adicionei isso no desenho. Eu percebi que na foto de referência ele tinha esses dentinhos mais pontudos, então como eu decidi fazer ele sorrindo, eu fiz os dentinhos mais pontudos. Também parecia que na foto ele tinha as cores dos olhos diferentes e eu não conseguia ver muito bem na foto quais eram as cores, mas como o óculos ia cobrir, não fazia tanta diferença assim. E eu achei que toda essa junção dessas características faz o design desse personagem ser tão legal. E eu gostei bastante de como que ficou o desenho desse OC e espero que a pessoa que tenha enviado também tenha gostado, porque sinceramente foi um dos meus desenhos favoritos. Então vamos para mais um OC. O terceiro OC é o Ray da user B.Arts. Eu gostei bastante também do design desse personagem. Todos os OCs eu vou falar que eu gostei do design, porque literalmente, gente, eu gostei do design de todos os personagens. Mas o Ray eu gostei principalmente da escolha das cores. E ele me passa muito uma vibe de pessoa good vibes, principalmente por conta das cores, né? E a pose eu resolvi fazer bem parecida com a que a B me mandou, que é do personagem mesmo fazendo esse sinalzinho de paz, com a mãozinha do lado do rosto. Eu usei uma imagem de referência aí de alguém que eu não sei quem é, mas eu gostei bastante porque eu queria fazer ele com a boca aberta, tipo, dando um sorrisão. Já que ele me passa essa vibe de pessoa bem good vibes. Eu gostei bastante das cores, como eu disse, porque as cores da B é bem parecida com a escolha de cores que eu faço para os meus desenhos. O cabelo é algo que eu não sei se eu já fiz antes, mas eu gostei bastante da mescla do rosa com o roxo. Achei que é algo que chama bastante atenção para o design desse personagem. O conjunto de cores, né, no caso, chama bastante atenção, esse cachecol. O anelzinho, eu coloquei ele também na mãozinha. E o resultado final ficou assim, eu espero que você tenha gostado desse desenho. A OC que eu vou estar desenhando agora, infelizmente não tem nome, ela não tem um nome ainda, mas quem me enviou foi a Fernanda Ribeiro 205. E a Fernanda me falou que essa OC, ela é uma fusão de dois personagens dela. Ela é uma personagem bastante fofa, curiosa, porque ela não conhece o mundo dos humanos, já que ela é uma menina que veio do espaço e a outra metade é um garoto que mora na Terra. Eu gostei bastante do design dessa personagem. Se eu bem me lembro, a Fernanda me falou que o estilo de desenho dela é inspirado em Steven Universo, o que eu tinha falado pra ela que realmente lembrava muito o estilo de Steven Universo. Mas eu gostei bastante também das cores dessa personagem. É uma paleta que tem bastante rosa. Rosa é uma cor que eu gosto bastante, então, obviamente, eu gostei bastante das cores dessa OC. Como ela é uma personagem fofa e curiosa, achei que seria legal fazer uma pose dela com a mãozinha na boca, fazendo como se alguém estivesse vendo ela curiando alguma coisa do mundo humano e daí ela tivesse, obviamente, né, pedindo pra pessoa não falar nada sobre isso, alguma coisa assim. Sei lá, coisa da minha cabeça que eu inventei. Mas eu gostei bastante do design dessa personagem e, obviamente, gostei de ter desenhado ela no meu estilo. E ela ficou assim, espero que Fernanda tenha gostado. Vamos mais para uma garota, garota. E essa daí é a Larry, do user ArtZ_Ray com 2Y. Eu gostei bastante do design dessa... Ai, meu Deus, eu não aguento mais falar isso. Eu gostei bastante do design. Mas é porque eu gostei. Mas, enfim, eu gostei também das cores dessa OC. Infelizmente, a pessoa não me informou nada sobre a personagem. Só me informou que ela era uma menina. Mas eu não fiz algo muito diferente do que ela me enviou da foto da personagem. Eu fiz algo bem parecido, só realmente fiz algo mais no meu estilo, mais nas cores que eu gosto de usar. E eu gostei de como que ficou, porque eu tava bastante insegura na hora que eu tava desenhando. Não sei porquê. Eu gostei de como que ficou o resultado final dessa OC. A franja, a parte do cabelo, eu tava insegura porque eu nunca tinha desenhado um cabelo assim, com essa tipo mistura de cores. Mas eu gostei de como que ficou bastante legal. Essa OC é do user Yara.Dionísio e a OC se chama Elizabeth. Ela tem 15 anos agora. Ela é uma pessoa extremamente calma, muito extrovertida.
faz amizade com bastante facilidade e odeia ler. E realmente, quando eu olho para o desenho dessa OC, ela me passa essa vibe de extrovertida, que é bastante animada. E o estilo da Yara é bastante diferente do meu. Por algum motivo, quando eu olho pro estilo dela, me lembra uma vibe meio Boku no Hero. Não sei se é por conta do uniforme, né, que a personagem tá usando. Não sei. Mas eu gostei bastante do design da personagem. Como ela usa uniforme, eu até tentei fazer ela segurando a gravata do uniforme, mas acabou que eu não consegui desenhar à mão, porque eu tava sem referência, eu não tava achando e eu tinha que fazer esses desenhos assim quanto antes. Mas eu gostei bastante de como que ficou. Eu acabei até adicionando um band-aid na região do queixo. Não sei porquê, mas na minha cabeça eu achei que seria legal adicionar esse band-aid, sei lá, ela se aventurou em alguma coisa e machucou o queixo. E eu resolvi adicionar esse band-aid, mas não sei se tinha muita necessidade. Mas eu gostei bastante de como que ficou o resultado final dessa OC. O próximo OC é da Aurea Alice 696 e o OC é o Léo. Ela me falou que ele é DJ e adora cachorro. Sua cor favorita é azul, ele é um grande fã de pizza e tem 17 anos. Como vocês puderam ver, a foto que ela me enviou do Léo não tem cores, porque ela não conseguiu decidir as cores do Léo, mas ela me deu a liberdade de desenhar. Ela me deu a liberdade de pintar o Léo. Eu acho que por conta de eu ter feito o OC pintado, né, e o que ela me enviou está sem cores, talvez tenha feito o OC não ficar tão parecido com a foto que ela me enviou do Léo. Mas eu acho que ficou legal do mesmo jeito. Tipo, como eu tava com liberdade pra escolher as cores, eu não sabia muito bem também. Porque, querendo ou não, as cores, ela faz muito do personagem, né? Questão de cores, pra quem entende, vai entender que cores define muito da vibe que você quer passar do personagem. Mas eu achei que ficou legal da mesma forma. Como ela disse, o Léo é um grande fã de pizza, então eu fiz ele comendo uma pizza que o queijo tá derretendo. Eu usei uma imagem de referência do Jungkook. do lado do BTS, mais fácil. E daí eu tentei manter, tipo, obviamente o máximo do OC, que é o formato do cabelo, o brinco de triângulo, as cores. Infelizmente, enquanto eu tava pintando o OC, eu não tinha notado que ele tem como cor favorita azul. Então acabei desenhando o moletom dele de verde. E eu não consegui arrumar isso depois, porque eu acabo juntando tudo em uma camada só. E pra arrumar isso dá um grande trabalho. Mas eu acho que ficou legal da mesma forma. Resolvi adicionar um balãozinho ali, dele perguntando, tipo, pra você ou pra alguém que está vendo: quer um pedaço de pizza? Então achei que seria legal fazer. E gente, eu gostei bastante de como que ficou o design desse personagem e o resultado final dele. E vamos para mais um OC homem, mais um garoto. E agora eu vou estar desenhando o Caleb do Peira Arts. E eu gostei bastante desse OC, de como que ficou o resultado final dele. Um pouquinho da história do Caleb, que o Peira, vou chamar Peira, que o Peira me enviou. Ele diz que o Caleb tem 17 anos. Ele tem 1,82 de altura. Ele não tem uma boa relação com os pais, pois a mãe dele não o queria. E o pai aí vivia ocupado. E por conta disso, ele acabava sendo facilmente manipulado pela mãe. Então, ela acabou entregando ele pra sua tia. E ele me falou também que ele é um feiticeiro ou um mago, porque a história dele sofreu alguns ajustes. No antigo ele era um anjo, só que agora no atual ele é um feiticeiro ou um mago. E já que ele é um feiticeiro ou um mago, eu achei que seria legal fazer ele, tipo, fazendo uma espécie de magia. Achei que seria legal. Eu gosto de poderes, tanto é que boa parte dos meus OCs tem poderes. E o que não tem eu ainda estou a adicionar, que eu gosto muito de poderes. Tanto é que uma das minhas personagens favoritas, que é a Nyx, ela tem poderes d'água. Mas voltando ao Caleb, já que ele tem esses poderes, achei que seria legal fazendo ele com a mãozinha ali, de poderes. E sobre o design do personagem, eu gostei bastante de como o Pera fez o design do personagem. O cabelo nossa, muito lindo. Achei bastante legal. Piercings também na boca. Também não tinha desenhado piercings na boca, como eu disse. Tem bastante coisas assim que eu não desenhei. Nunca tinha desenhado. E o piercings na boca foi um deles.
O piercing no nariz também, que é só aquele pontinho de luz, porque o meu estilo de desenho, eu não costumo desenhar narinas, né? Eu faço só um rabisco ali e pronto, tá feito o nariz, se vocês forem perceber. Então, eu não sabia se ia ficar legal desenhar esse pontinho de luz do piercing. Achei que iria ficar estranho, mas eu gostei bastante de como que ficou e provavelmente eu vou adicionar isso nos meus próximos OCs. E o cabelo, eu gostei bastante, velho, de como que ele fez o design do cabelo do personagem. Tipo, essa parte do azul mais saturado do lado e com o desenho, tipo, de... Como que se fala isso? Eu não sei, que é com essa argolinha, as asinhas. Enfim, eu gostei bastante disso. E eu gostei muito de como que ficou o resultado desse personagem. E, obviamente, como ele tem poderes, eu gostei mais ainda. E o resultado final ficou assim, eu gostei bastante mesmo. E mais um assim, mais um garoto. Dessa vez é o look da Uluveray. Eu acho que é da, né? Desculpa, gente, se eu pronunciar o pronome de alguém aí errado, mas é porque realmente com o nome do usuário, às vezes eu não consigo saber qual é o pronome da pessoa, então me desculpem se eu errar. Mas esse daqui é o look, e ela me disse que o look é meio bobão, e ele brinca bastante, e ele tem medo de abóboras. Como ela me disse que ele tem medo de abóboras, eu até cheguei a fazer uma line art até que um pouco bem detalhada, refinada no caso, dele com medo de uma abóbora, mas acabou que eu não estava gostando muito de ter feito ele assim, então acabou que eu resolvi fazer ele meio que amarrando o cabelo. Então fiz ele ali segurando uma xuxinha, eu chamo xuxinha, né, tem gente que chama de outro jeito, mas segurando uma xuxinha na boca enquanto tá com a outra mão ali pra segurar o cabelo. E obviamente eu fiz os cabelos bem volumosos, com bastante fios. Eu gosto de fazer essa estética de cabelo bagunçado, é algo que eu gosto bastante. E sobre o design do personagem, novamente, eu gostei bastante do design desse personagem. As cores eu fiz do meu jeito, que é do jeito que eu gosto de fazer, que é menos saturada. E eu gostei, é algo bem diferente o cabelo desse OC, já que é todo loiro e tem essa franjinha mais escura, que tem esse formato. É algo que traz bastante personalidade pro OC, tipo assim, faz muito ele ser ele, sabe? E eu gostei bastante de como ficou. Ele me lembra muito vibe Yakuza, não sei porquê, tipo aqueles de anime, tipo live action japonês, pelo menos dos que eu assisti e que eu vejo. Mas eu gostei bastante de como que ficou o resultado final desse OC e espero que você, Wei, tenha gostado também. A próxima OC é da Kelly _Batista _OWO 0W0 underline. E a OC é a Rose. A Rose, ela me disse... Rose, tá parecendo a pronúncia. Rose, vou chamar Rose. A Kelly me falou que a Rose tem 17 anos e ela tem uma doença chamada vitiligo. Acho que boa parte das pessoas sabe o que é quando você tem a perda de pigmentação da pele, então você acaba tendo várias manchas, né? Que no caso são os tons da pele. Mas voltando sobre a descrição da personagem, ela é uma menina muito animada e que gosta de conversar muito. Ela gosta de ficar enchendo o saco dos amigos dela, que é o Rohan e a Layla. Ela tem muita dificuldade de fazer amigos e já sofreu bullying por conta do vitiligo. Ela tem poucos amigos, mas os poucos amigos que ela tem, ela é bastante apegada emocionalmente. Ela tem medo de ser deixada de lado pelos amigos e conhecidos. E às vezes ela acaba sendo egoísta e possessiva com os amigos. E por conta dela já ter sofrido bullying, ela acabou tendo alguns traumas, que são ficar perto de muita gente e achar que sempre que passa no lugar que tem gente rindo, ela pensa que tá rindo dela. Quando ela vai em lugares públicos, ela tenta usar roupas pra cobrir o máximo possível, mas mesmo assim ela tenta se aceitar. E foi essa a descrição que a Kelly me enviou da Rose. E eu achei que ela conseguiu desenvolver a personagem muito, muito bem. Na verdade,
pra mim ela desenvolveu muito bem a personagem, mas eu acabei decidindo fazer ela com o rosto de perfil. Eu gostei bastante de como que ficou essa Lucy. Obviamente ela tem tons de rosas, que eu gosto muito de rosa. Fiz um brinquinho ali com um pingente de gatinho, já que na foto de referência ela usa um moletom que é um gato. Eu acredito que seja um gato. E um moletom rosa. E eu gostei bastante de como que ficou essa personagem. Infelizmente eu acabei não conseguindo, eu não sei se eu consegui passar muito bem a ideia de que ela tem vitiligo, mas eu gostei de como que ficou o desenho dessa personagem. Espero que a Kelly também tenha gostado do desenho da Rose. E mais uma garota de cabelo rosa, a próxima é a Hope, do user Floppy Pint. Alguma coisa, acho que é assim que se pronuncia, e é da Isa, mas só se falar Isa, que é o nome que aparece lá. E a Isa me enviou algumas fotos da Hope com bastante coisa sobre ela, mas o que eu resolvi fazer foi a Hope olho aberto e o outro fechado numa piscada e sorrindo, já que na imagem que ela me enviou lá sobre a personalidade da personagem tava falando que ela anda de cara feia, mas ela é uma de pessoa, então eu achei que seria legal fazer ela assim. Em uma das fotos ela tá com um fone de ouvido azul, então eu resolvi obviamente adicionar o fone de ouvido, só que no ouvido dela mesmo e não no pescoço como tava na foto. Eu resolvi adicionar tipo essas antenas no fone de ouvido, não sei porquê, mas achei que seria legal e achei que ficou legal também. E eu gostei bastante da escolha de cores da personagem, que é esse rosa, azul. É uns tonzinhos bem do jeito que eu gosto, então eu gostei bastante. E esse foi o resultado final. O próximo OC é da Gabriela, _Gabive, e o OC é o Willy. Ela disse que o Willy vem de um mundo próprio que ainda está em desenvolvimento, mas ela disse que ele é filho de 2 deuses nesse mundo, que são a morte e a vida. O Willy, ele é um garoto trans, e no mundo dele isso não é julgado, e é um lugar quase sempre tranquilo. Seria uma maravilha se o nosso mundo fosse assim, né? E nesse mundo existe uma briga que os deuses de lá têm. Ela não falou muito sobre essa briga, mas o Willy tem essa cor azulada, pois ele já não está mais vivo. Ele está em um tipo de local onde os mortos não estão mortos e tem uma pequena chance de voltar à vida, dependendo de como ele se for. E apesar da história estar em desenvolvimento, eu achei uma história até que bastante interessante, né? Porque não tá nem morto, nem vivo, enfim. Eu achei legal. E foi um dos desenhos bastante difíceis de fazer, porque eu não estou acostumada a fazer tons de peles coloridos. Eu acho que teve 3 OCs com uns tons mais, assim, diferentes. Mas foi interessante de fazer da mesma forma. E é bom que eu saí... Nesse vídeo aqui eu saí bastante da minha zona de conforto, né? No caso, desenhei bastante coisas que eu não estou acostumada. Mas eu gostei bastante de ter desenhado o Willy. Eu resolvi fazer ele também de perfil. Eu tentei ao máximo botar as características do personagem. Eu reparei que no cabelinho ele tem tipo esse chifrinho. Não sei se é intencional, provavelmente foi, né? Que a Gabi deve ter feito. Mas eu gostei bastante de como é o desenho desse personagem. Porque, tipo, ele é muito diferente do que eu faço. Sei lá, eu acho que eu nunca iria criar um Lucy assim, tipo, escolher essas coisas. É bem diferente do que eu faço. E eu achei que ficou interessante de ter feito ele no meu estilo. E esse daí foi o resultado final do Willy. A próxima OC é a Aquiles. E quem me enviou foi a Mari _Draw Aesthetic. A Aquiles, a Mari me falou que foi feita para um RPG de ordem paranormal que ela iria jogar. Ela também me falou que a Aquiles é debochada, é meio zoeira e filha da... Mas no fundo, ela é uma boa pessoa. E quando a situação aperta, ela vai saber manter o controle ali e ser bem mais empática que muita gente. E inclusive ela tem 27 anos. E que desenho maravilhoso. Eu amei o desenho dessa personagem, principalmente de como eu consegui desenhar ela no meu estilo. Até o momento, eu acho que eu nunca desenhei uma personagem feminina assim, tipo, com esses traços, não sei explicar. Eu gostei bastante de como que ela ficou no meu estilo de desenho.
de como eu consegui passar a personagem pro meu estilo de desenho. Quando eu olho pra sua personagem, dá de perceber que ela é bastante também corajosa. Não sei se isso é algo da personalidade da personagem, mas ela me passa muito essa vibe e eu gostei bastante de como que ficou o resultado final da personagem. Eu resolvi fazer ela, tipo, com a mão apoiada no rosto, com um sorrisinho de canto, tipo, encarando alguém que tá na frente dela e sorrindo de canto, já que ela é uma pessoa debochada, né? Então achei que seria interessante fazer ela desse jeito. E sobre as cores, também, ó, maravilhoso. Eu amei muito as cores da personagem e o design da personagem no geral. Eu gostei bastante de como que é. E Mari, que personagem perfeita. Enfim, eu amei essa OC e de ter redesenhado ela no meu estilo. E espero que a Mari também tenha gostado, porque eu gostei bastante. E esse daí foi o resultado final da Kiss. E vamos para mais uma OC de pele colorida? A próxima OC é a Sálvia da Gabi Tomasi. Como eu disse, essa daí é a Sálvia. Ela me enviou uma foto de referência que tem a Sálvia e o gato que se chama Orégano. Eu acabei desenhando só a Sálvia porque eu tinha muito assim pra desenhar, então acabou que eu não consegui desenhar o orégano. E como a Sálvia tem os cabelos longos, que foi o que eu percebi na foto de referência, eu resolvi fazer ela com um penteado ali, tipo de lacinho, amarrando o cabelo. Acho que ficou bastante legal. Achei legal porque ela usou tons tipo roxo e amarelo. Não sei se foi intencional, mas roxo e amarelo são cores complementares, então dá um destaque bastante legal na personagem. E ficou bastante legal, eu gostei bastante de como que ficou o resultado final dessa personagem. E apesar de ter pele colorida, ficou muito bom. Porque eu fiquei com medo também que pele colorida, gente, é algo novo, tá? Não sou muito de desenhar pele colorida, mas eu gostei bastante de como que ficou. E o próximo OC também de pele colorida é o Jack do Taylor _Blue 01112. E que difícil foi desenhar o Jack, porque tem muita coisa que eu não tava acostumada. Ele me falou que o Jack, ele é um fantasma de um bruxo e usa uma jaqueta holográfica laranja, mas que ainda não tinha sido desenhado no digital. E eu falei, posso tentar desenhar? Aí ele falou, pode. E daí eu tentei desenhar, mas foi bastante difícil, porque eu nunca tinha desenhado coisa holográfica, mas eu acho que até que ficou bom. E, assim, no geral, eu acho que ficou bom. Foi bastante diferente do desenhado do Jack. Foi algo... Esse daí eu acho que foi o mais fora da minha zona de conforto, porque tem muita coisa que eu não tô acostumada, mas eu gostei bastante do resultado final dele. Eu não sei se eu consegui deixar tão parecido assim com o Jack, mas espero que o Taylor tenha gostado da mesma forma. Gente, esse daí foi o resultado final do Jack. E chegamos à última OC, a Kat da Dani _Artes _2. A Dani me enviou algumas OCs que ela tinha, se eu não me engano foi 4 OCs, e a que me chamou bastante atenção foi a Kat, porque ela tinha essas orelhinhas. E eu perguntei pra Dani e ela me disse que essas orelhas é uma mistura de orelha de gato e cachorro, então isso eu levei em consideração também na hora que eu tava desenhando a personagem. E eu gostei bastante do design da personagem, e quando eu fui desenhar ela, eu só resolvi fazer ela, tipo, dando uma piscadinha e sorrindo. Na imagem de referência ela tá só com, assim, de frente, né, olhando. Então eu achei que seria legal fazer ela dando uma piscadinha, uma orelhinha mais abaixada, outra mais em pé. E no geral foi isso, eu gostei bastante de como que ficou o desenho da Kat e eu espero que a Dani também tenha gostado. E gente, chegamos ao fim desse vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu disse, isso é uma forma de agradecimento aqui pelos meus inscritos aqui do canal. Então, novamente, muito obrigada a todo mundo que foi lá na minha DM e tirou um pouquinho do seu tempo pra estar enviando seus OCs pra fazer esse vídeo acontecer. E muito obrigada novamente a quem enviou, muito obrigada aos meus inscritos. Desculpa a demora pra trazer esse vídeo, mas é porque eu fiquei doente, depois eu fiquei sem internet. E pra variar, o bloqueio criativo não ajuda muitas vezes, né? Quando você precisa desenhar tanto assim. Mas eu dei o meu máximo ao desenhar os OCs de vocês. E, novamente, muito obrigada. Comenta aí o que você achou dos OCs, qual foi o seu preferido. Eu gostei bastante dos OCs. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, que é uma forma de estar me apoiando. Também deixa seu like se você tiver gostado desse vídeo.
E é isso, gente. Muito obrigada novamente e nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Bye, bye!